Na hiperplasia, é o aumento do número de células que vai gerar o aumento do volume de órgãos e tecidos. Então, esse aumento do número de células, ele se dá principalmente pela proliferação de células diferenciadas, as células maduras, ou mesmo aquelas células progenitoras, as células tronco presente ali naquele determinado órgão. Como nós já falamos, a hiperplasia ela pode acontecer simultaneamente com a hipertrofia e também ela pode acontecer dentro de um processo fisiológico ou mesmo patológico. Observem que a hiperplasia fisiológica, ela pode ser classificada em hiperplasia hormonal, como o próprio nome aí já informa para a gente tem um estímulo aí hormonal, e a hiperplasia compensatória. Na hiperplasia hormonal, há um aumento da capacidade funcional do tecido que é estimulado por hormônios, como por exemplo, a proliferação do epitélio glandular da mama durante a puberdade, ou exemplo que nós falamos lá na parte da hipertrofia, o útero gravídico, então ele sofre tanto o processo da hiperplasia como também da hipertrofia. Na hiperplasia compensatória, também como o próprio nome ele já diz para a gente tem o quê? Uma proliferação celular, que é com o aumento da massa do tecido após um determinado dano. E o exemplo clássico é o exemplo da regeneração do fígado, no caso de uma hepatectomia parcial, quer dizer, retirada de parte desse fígado. Só para que vocês tenham uma noção, um fígado normalmente, um fígado com funcionamento normal, ele prolifera as suas células em torno de 0,5 a 1% das células. Elas proliferam. Já quando a gente fala na remoção, quando se é perdido parte do órgão, todas as células elas entram em fase de divisão celular, entram no ciclo celular e todas as células se dividem. Então, tudo isso acontece como estimulado aí por fatores de crescimento. E aí, em torno de 1 a 2 semanas, o fígado ele já está completamente regenerado. Então, esse aqui é um exemplo clássico de uma hiperplasia compensatória. Professora, e na hiperplasia patológica? A patológica, gente, ela acontece quando há um estímulo hormonal excessivo ou também o estímulo excessivo de fatores de crescimento. O que é muito importante a gente enfatizar que neste caso aí da hiperplasia patológica são fenômenos benignos, quer dizer, a gente consegue observar o aumento da proliferação celular, mas o órgão ele volta ao seu padrão normal, seu padrão original, quando esse estímulo ele é removido, como no caso de uma hiperplasia benigna de próstata. Então, aqui a gente pode observar uma próstata normal. E aqui, nesse outro desenho esquemático da direita, nós temos uma próstata hiperplásica. Esta aqui, professora, por exemplo, é sinônimo de câncer? Não, não é sinônimo de câncer. Essa responsividade da hiperplasia da próstata, e por isso que a gente chama de benigno esse quadro, por quê? Porque a responsividade ela vai diminuir, ela regride, vamos lembrar, se o estímulo é retirado. Então, a gente não associa aí a um quadro de câncer, por exemplo.
Trouxe para vocês também aqui um outro exemplo de uma hiperplasia patológica, para que vocês consigam visualizar tanto a hiperplasia a nível macro, como nesse caso aqui do hipertireoidismo, como a nível micro. Lembrando que a tireoide normal, ela é composta por diversos folículos, os chamados de folículos tireoidianos. Ao redor de cada folículo, a gente pode encontrar as células foliculares e no centro, o que nós chamamos de coloide. E é aqui, nesse coloide, onde fica armazenada aquela tireoglobulina, que será convertida nos hormônios no T3 e no T4. Então, aqui a gente tem uma outra micrografia em maior aumento, mostrando o folículo em destaque, nós temos o coloide aqui no centro e aqui ao redor as células foliculares. O que acontece no hipertireoidismo? Observem que há uma proliferação dessas celulinhas aqui ao redor, que nós chamamos de células foliculares. Então, há uma proliferação aqui em excesso. Tá? Então, observem, por isso que a gente diz que é patológica, tá? Então, vocês têm muitas células foliculares proliferantes e nós temos aqui essas células, elas acabam invadindo essa área de coloide, tá? Então, que vai prejudicar, neste caso, a função, o funcionamento daquela tireoide. Mas lembrando, é uma hiperplasia. Se é uma hiperplasia, é uma adaptação, é uma lesão que é reversível. Então, se retirar aí o estímulo, como por exemplo, se fosse uma doença de Graves, que é uma doença autoimune, se a gente retirar esse estímulo, a tireoide ela retoma o seu aspecto normal. E quais são os mecanismos de ação associados à hiperplasia? Então, são os mecanismos muito semelhantes àqueles que nós falamos nos primeiros slides lá sobre a hipertrofia. Então, na hiperplasia, nós temos tanto a produção local de fatores de crescimento, de hormônios, também temos um aumento dos níveis de receptores para esses fatores de crescimento e ativação de vias específicas de sinalização intracelular. Isso vai desencadear a expressão de genes, um aumento da produção de fatores transcricionais que levam à proliferação celular, que desencadeiam um processo de divisão celular aí por mitose. E assim, a célula prolifera. E se a gente fosse pensar a partir de agora em relação ao inverso, em relação à atrofia? Na atrofia, há uma redução do tamanho da célula por perda de substância celular. Se há uma redução do tamanho da célula, obviamente que essas células podem apresentar uma função diminuída, mas isso não significa que essas células estão mortas, tá? Assim como a hipertrofia e a hiperplasia, a atrofia ela pode ser fisiológica ou pode ser patológica. Observem que diferentes fatores podem causar a atrofia, como por exemplo, no caso do desuso, numa redução de carga de trabalho, por exemplo, quando se engessa um braço. Então, obviamente, quando se retira o gesso, a gente percebe que um braço, aquela porção que, por exemplo, foi engessada, que foi imobilizada, ela está, as células, o tecido, o órgão, ele fica menor comparado com aquele órgão que não foi imobilizado. No caso de uma perda de inervação,
lesão no nervo, por exemplo, no caso de uma isquemia, na redução do aporte sanguíneo, no caso de inanições, a nutrição inadequada, a perda da estimulação endócrina, no caso da menopausa. A menopausa é um excelente exemplo de uma atrofia fisiológica, o envelhecimento também, que seria a atrofia senil. Então, esses dois últimos aqui, como exemplos de atrofia fisiológica. E as patológicas, professora? A gente já falou, inclusive, aqui de algumas, como, por exemplo, a purinanição, no caso de um jejum prolongado ou desnutrição, no caso de um desuso, né? A redução da carga de trabalho, a desnervação, a atrofia vascular, redução do suprimento sanguíneo, essa questão da atrofia endócrina por compressão. Então, todas essas são exemplos de atrofias patológicas. As duas últimas aqui, exemplos de atrofias fisiológicas. Um exemplo de uma atrofia fisiológica é a atrofia causada pelo envelhecimento. Observe que eu tenho duas imagens macroscópicas de cérebros. Em A, de um cérebro de um adulto jovem, e em B, de um cérebro de um idoso. Observem que em B, a gente consegue perceber uma redução do tamanho deste órgão. Inclusive aqui, essa área, nós temos aqui ainda a presença das meninges. E aqui, essa área, nessa outra área, as meninges, elas foram retiradas. E a gente consegue visualizar aqui um alargamento de sulco, porque o tecido ele está atrófico, o tecido ele reduziu o seu tamanho. Um outro exemplo que acontece em casos de atrofia é a atrofia testicular. Então, observem aqui o testículo no tamanho normal, tamanho padrão, e aqui um testículo atrófico. Isso aqui, gente, pode ser causado pelo uso de esteroides anabolizantes, pode ser causado, como nos casos da criptorquidia, a varicocele, que seria a dilatação das veias do testículo, no caso de uma inflamação mais prolongada, porque se a gente tem um quadro de orquite, que é inflamação a nível de testículo, inicialmente ele aumenta de tamanho, mas se essa atrofia ela persiste, então, se essa inflamação ela persiste, esse testículo acaba por atrofiar. DST pode causar também, professora, doença sexualmente transmissível também causa atrofia testicular. E como eu já falei, também o uso de esteroides anabolizantes também é causa de atrofia do testículo. E aí, nesse caso, você tem uma redução da função, então, redução tanto da produção da testosterona, como também a redução do processo da espermatogênese, quer dizer, a formação dos espermatozoides. E quais são os mecanismos relacionados à atrofia? Então, a gente pensa no inverso do que a gente falou em hipertrofia. Então, se a gente falou na hipertrofia, que é um aumento da síntese proteica, aqui é o inverso. Tem uma redução da síntese proteica e também um aumento da degradação proteica. Então, tem ali para aquela determinada célula, é como se houvesse uma inanição mesmo proteica, quer dizer, você tem uma redução muito grande de proteínas para aquela célula. Tá? Um outro mecanismo também é o que nós chamamos de autofagia auto, quer dizer, próprio fagia comer. Então, é como se a célula se comesse, né? Falando de uma forma bem generalista, a célula aí, ela para tentar sobreviver, ela passa
a digerir os seus próprios componentes. Então, isso aí é o que nós chamamos de autofagia. Obviamente, se a célula está fazendo autofagia, se ela está digerindo seus próprios componentes, ela está favorecendo, ela está reduzindo de tamanho e está favorecendo a atrofia. Para a gente finalizar, vamos falar também um pouco sobre a metaplasia. A metaplasia, ela é uma alteração reversível, obviamente, é uma adaptação, na qual um tipo celular adulto, seja ele epitelial ou mesenquimal, é substituído por outro, na tentativa, olha, de se manter mais resistente àquele ambiente que é adverso. Então, para que ele para que as células sobrevivam, né, para que aquele tecido se mantenha resistente, então ele faz uma modificação daquele determinado tecido. Então, nesse caso aí, há uma reprogramação das células tronco para que elas se diferenciem ao longo de uma nova via. Esse é o exemplo clássico da metaplasia, onde acontece uma modificação de um epitélio que é colunar e simples, quer dizer, uma única camada, e com presença de cílios, para um epitélio que apresenta várias camadas de células, é um epitélio estratificado, e as células da camada mais superficial, elas são mais achatadas, que nós chamamos de células escamosas ou pavimentosas. Por isso que a gente diz que esse fenômeno é a metaplasia escamosa. Esse exemplo clássico é o exemplo para um indivíduo que é fumante, então, o que acontece nas vias respiratórias, aqui mais especificamente falando de área de brônquio, tá? Então, esse epitélio que era simples, colunar e ciliado, ele é modificado para um epitélio com várias camadas de células na tentativa de sobrevivência, na tentativa de que esse tecido aí, esse órgão, ele sobreviva ao agente irritante, por exemplo, seria aí a fumaça do cigarro, os agentes tóxicos e químicos existentes ali na fumaça do cigarro. Observem que você tem não só modificação do tipo de epitélio, mas inevitavelmente acaba se perdendo também algumas funções, como por exemplo, os cílios movimentam ali o muco, então não há movimentação mais. O muco também que é produzido pelas células caliciformes que a gente pode encontrar aqui nesse epitélio, ele já reduz um pouco mais também, mas ao mesmo tempo as glândulas aqui do tecido conjuntivo repõem, né, essa quantidade de muco, então você vai ter muito muco, mas não vai ter como movimentar esse muco porque o cílio foi perdido, e aí o indivíduo que é fumante, ele pigarreia muito, exatamente na tentativa de botar para fora esse muco que fica aí acumulado. Nos casos de metaplasia, se o estímulo não for removido, aqui, gente, pode sim disparar uma evolução para o câncer. Essa foi a nossa aula. Mais uma vez eu deixo disponível aqui as referências que eu utilizei tanto para fazer a aula, os slides, como também para estudar, para passar para vocês esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e agradeço também a participação e a atenção de vocês. Sei que alguns de vocês gostam de fazer as anotações, então eu agradeço essa participação, um pouco mais que indireta, mas principalmente a atenção de vocês para os que chegaram até esse slide. Então, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.